Agora nós vamos falar com o Dr. Roger Florencio, que traz um assunto super importante também. Ele que é acupunturista, homeopata, aromaterapeuta, cromoterapeuta, enfim, vamos saber os benefícios desses tratamentos que têm ajudado muita gente, não só nas dores físicas, mas também emocionais, tá? Vou recebê-lo então. Tudo bem, Dr. Roger? Como vai? Tudo bom? Oi, Mara, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ai, obrigada, doutor. Obrigada pela paciência, por poder estar aí, né, nos aguardando. O doutor também está trabalhando, está aí no seu consultório, recebendo os seus pacientes, né? E, doutor, se é uma coisa que muita gente sentiu nessa pandemia, além dessa estafa emocional, são as dores também, né? A gente não ficava tanto tempo sentado, tanto tempo sem se movimentar, né? Talvez nós não tínhamos tempo para observar o nosso corpo de verdade, né? E hoje que a gente mais tem é tempo, né? Então aí surgiu uma série de dores, dores na coluna, dores na perna, até quem não tinha passou a ter, né? E eu acredito que o doutor deve estar assim cheio do seu consultório, né? Olha, menina, tá tão complicado, vocês não têm ideia, porque a turma não tá tendo mais atividade física. A Isso. infinita maioria dos brasileiros já tinham pouca atividade física, mas pelo menos se locomoviam até o local de trabalho. Hoje em dia nem isso, o home office, que é uma maravilha, acho que ninguém pode negar, o home office é muito bom, mas a pessoa fica sentada das 8 da manhã ao meio-dia, não faz uma hora de almoço, que é o correto, fazer uma hora de almoço, pelo menos você desestressa, não faz essa uma hora de almoço, retorna às 13, vai até às 18, sentados. E muitas vezes sem uma mesa na altura apropriada, sem uma cadeira apropriada. E estando em casa, trabalhando, ela tem uma sensação que ninguém está observando. Então, quando ela vê, ela está descendo naquela cadeira e trabalhando. Quando a pessoa vê a coluna dela, eu faço uma brincadeira que parece um birimbau. A nossa coluna é essa pobre aqui, gente. E vocês estão Jesus. fazendo isso aqui na cadeira. Vocês acham que isso vai dar certo no final da história? Meu Deus, doutor, dá um arrepio, né? E aí que tá, como falar para essa pessoa que está trabalhando no home office, que não pode levantar muitas vezes, né? A gente sabe que tem algumas empresas que têm um controle rígido ali, que ela não pode fazer muita coisa, né? A não ser ali pegar um copo d'água. Eu sei que nesse momento, só dela dar uma levantadinha já, ok. Mas o que ela precisaria mesmo seria estar dentro de uma atividade física, mas as academias ficaram fechadas, agora que estão retornando. O que fazer com essas Uhum. pessoas? A gente sabe que é difícil, né? A gente sabe a regra, a teoria, mas colocar em prática que é o difícil, né, doutor? Sim, o que eu passo para todos os meus pacientes é colocar no celular, colocar na agenda do celular, a cada 45 minutos de trabalho, 5 minutos em pé. Ah, legal. Você tá atendendo, acabou de chegar minha secretária. Você tá trabalhando, né? Você tá trabalhando e daí quando você menos percebe, você passou o dia e você não se ligou que o dia passou. Então coloque na agenda do celular para despertar. 45 minutos, você levanta 5. Ah, eu não consigo 5 minutos, não tem problema. Levante, vai até a cozinha, toma um copo d'água e volta. Só isso vai reduzir em 80% os seus problemas. Nossa, Só isso. bastante, hein? Na verdade, Outra doutor, coisa. eu fico aqui pegando no pé das pessoas sempre, né? O corpo precisa de movimento, nós somos movimento, né? Então, quando a gente fala da atividade física, eu falo porque a gente, até, doutor, até conversei com o Marcelo no finzinho do bloco, eu tenho um projeto aqui, menos 10K, justamente eu me O coloco no Marcelo é um propósito querido, de... hein? É muito querido, nossa, que pessoa incrível. E Amo o uma calma, Marcelo. né, para Eu explicar, brinquei, né? eu brinquei com ele, eu falei, pô, Marcelão, você vai me jogar depois de você falando com toda a sua maestria, com toda a sua elegância, joga eu! Vai abaixar o Ibope. Imagina! E ele tem uma calma, né, para explicar.
E eu acho que é isso que é o bacana, né? A gente poder trazer essa informação tão clara, né? De uma forma objetiva, mas muito simples para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de saúde, as pessoas... já é um assunto que as pessoas já não gostam muito, né? Ai, que saco, vai pegar no meu pé, eu sei que eu tenho que comer melhor, eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Sabe, todo mundo sabe, mas o primeiro start, né? Eu vou começar amanhã, que é o difícil, né? Então, como eu estava te falando, aqui a gente tem um projeto que eu me coloquei à disposição, que seria o projeto Menos 10 quilos, para ajudar essas pessoas a fazer atividade física, com o intuito de colocar o corpo em movimento. Quando a gente se sente melhor, essa endorfina que vem através da atividade física, o corpo agradece também, né? Tudo vai bem, né? Além da perda de peso, o corpo também fica mais ágil, né? Então é corpo, mente e alma, né? Tudo agradece, não é, doutor? Sem sombra de dúvida, tudo agradece. O problema é quando numa pandemia você aprende a fazer bolo. Ai, meu Deus, nem me fala. Ou você tem aquele grupo maravilhoso dentro do seu condomínio que é comida o dia inteiro, né? Tipo o meu, né? Que às vezes eu tô quietinha em casa, elas querem me agradar, mandam um bolo pra mim, doce. Ai, quero mandar um beijo pra elas, eu adoro minhas queridas. Mas, gente, é difícil manter o peso desse jeito, viu? Não é fácil. Olha, eu tenho o prazer de morar próximo à minha sogra. Meu E Deus. lá a turma fala que não tem, eu posso falar aqui, não tem um iFood, tem a vovó Food. Ah, que delícia! Mas voltando a falar de saúde, né? Vamos parar de falar de comida. Sem comer lanche. O Marcelo, daqui a pouco ele me... o doutor Marcelo, daqui a pouco ele me chama, que nós pô, bicho, você tem que parar de comer. A gente tem que fazer algumas coisas. Uma dica muito simples. A cada 45 minutos levantar. Uma outra que eu acho muito simples. Você mora em prédio, comece a usar a escada. Sim. Você usando a escada, você vai ver, mas eu moro no 11º andar. Vai de elevador até o 7º. Vai de elevador até o 8º. Vai se programando para você, cada vez subir um lance de escada, 2 lances. Quando você vê, você está subindo e descendo. Isso. É uma excelente dica e eu faço prática disso também, acho excelente. Agora, doutor, nessa pandemia, muitas pessoas começaram, além dessas dores físicas, as dores emocionais, com muitas perdas, né? Pessoas perderam seus entes queridos, né? E pessoas que não perderam as pessoas começam a ver esse sofrimento em massa, porque a gente está falando de 436 mil pessoas hoje, gente, esse número é assustador. Então, não tem como as pessoas não sentirem, né, uma comoção, seja por quem for, né? A gente tem sempre algum amigo, um parente próximo que perdeu alguém, e as pessoas vão somatizando isso, né? E para aqueles que perderam seus entes queridos, estão sofrendo muito, a gente sabe o quanto aumentou a procura por tratamentos. A gente chama de alternativas, mas já não é alternativas há muito tempo, né? Complementares, exatamente. Graças a Deus por isso, né? Porque a gente sabe os benefícios que uma acupuntura tem, de uma cromoterapia, de uma aromaterapia, homeopatia, dos benefícios que ela traz para a vida de muita gente. Então, doutor, isso tem ajudado muita gente. Eu imagino que o número de seus pacientes nessa parte deve ter crescido muito mais, não é? Muito. 2 problemas físicos, porque as pessoas ficam muito tempo sentadas em home office, estão muita dor nas costas. Sim. E o emocional nem se fala, porque hoje em dia, com mais de 400 mil mortes, não vamos ser negacionistas, com mais de 400 mil mortes, você sempre tem alguém próximo que partiu. Sim. Ou parente, ou o dono do mercadinho que você ia, ou o pai da criança da escola do seu filho. Sempre alguém que você teve um contato direto, essa pessoa partiu e foi de Covid. Se vocês me permitem falar isso, partiu de Covid, e quando eu falo Covid, não é o que falam por aí, a pessoa isso é Covid. Não, eu gosto de falar, não, o ritual do Covid, que é a problema respiratório, é a falta de ar, a intubação e o óbito. Isso aqui eu falo que é um ritual do Covid, que não tem como a pessoa falar que não morreu de Covid. Sim. E com a acupuntura, o que nós fazemos? Nós tratamos
duas situações. Para poder aumentar a imunidade com a acupuntura, você aumenta a imunidade. Se a pessoa for acometida do Covid, já não vai ser tão grave, não vai ser tão sério. E isso em 14 meses de pandemia, eu tenho inúmeras histórias, né? E outra situação também é quando a pessoa pegou o Covid, foi internado, ela vem para o consultório porque o pós-Covid judia da pessoa. A pessoa fica com uma fraqueza muscular muito grande, o pulmão fica fraco e o problema emocional do pós-Covid, porque nós na medicina tradicional chinesa pregamos que quem cuida das emoções é os pulmões. E o Covid, por sua vez, ele gosta bastante do pulmão, né? E ele judia do pulmão. E mesmo a pessoa estando curada do pulmão, fica as sequelas pulmonares. E com as sequelas pulmonares, as pessoas ficam tristes pelo problema do pulmão e pelo trauma. Não apenas o trauma de ser internado, tudo, mas o trauma de morte. Eu tenho pessoas próximas que ficaram internadas em UTI e falava que estava ali, ouvia o barulho, pô, faleceu. E daí passava a maca com o corpo. Você imagina a situação, a pessoa já estava assim, será que eu sou o próximo? Será que eu sou o próximo? Olha o trauma que isso gera. Então, com a acupuntura e com a homeopatia, os resultados estão sendo extraordinários. Saber que nós podemos contar com esses tratamentos que têm dado tantos resultados. Doutor, eu particularmente, né, posso dizer que eu estou acompanhando algumas amigas próximas que perderam seus maridos, estão viúvas e estão sofrendo muito. E eu achei muito bacana e muito sensível da parte médica delas, que estão fazendo tratamento com psicólogos, com psiquiatras, que justamente eles estão recomendando que elas vão buscar justamente tratamentos complementares. E uma está buscando a cromoterapia, outra vai começar a homoterapia, outras barras de acesso, é isso, né? Também, eu não sei se é esse o nome, né? E, enfim, eu fiquei tão feliz porque a gente tem que evitar também o máximo de ficar tomando remédios, né? E a gente sabe que a pessoa, quando ela está passando por um processo de quase depressão, a gente não quer que essas pessoas fiquem dependentes de remédio. Então, quando a gente entra nesses tratamentos, a gente está dando uma chance para que essa pessoa não chegue nesse nível. Então, por isso eu acho tão importante a gente frisar sobre isso, que há possibilidade sim de tratamentos super eficazes, sem a necessidade de tomar remédios controlados. Sim, a depressão, ela começa com a solidão, a pessoa se sente só. Aquela solidão gera uma tristeza e a tristeza se instala a depressão. Então, como que funciona? A gente tem que cortar essa cadeia o quanto antes. Porque, como você falou, sinto muito pelas suas amigas, são viúvas jovens. Não que uma viúva que já tenha mais idade, uma mulher de 80 anos, ela tenha mais idade, ela não vai sofrer. Claro que ela vai sofrer, e muitas vezes até mais, porque é uma vida com aquele companheiro. Mas o que dá o alento? Ai, nós tivemos tantos momentos bons, nós vivemos juntos tantos anos, os nossos filhos, os nossos netos. Agora, a pandemia, o Covid, ele está deixando jovens viúvas, mulheres de 30, 40 anos, com filhos pequenos. E isso não está dando o alento necessário. E um outro problema é que o Covid não permite ter os rituais fúnebres referente às suas religiões, que é uma despedida de acordo com a psicologia. Você vê a pessoa entrando fadigada no hospital e depois, se me perdoe o termo, mas é real, sair dentro de um saco. Então é muito triste isso, Mara. É muito triste, é muito triste. Olha, é um processo muito difícil, né? E sem contar que nós, que estamos próximos, não podemos dar um abraço, não podemos ir lá consolar a família, não podemos não viver esse momento, né? Como ela precisa, e o luto precisa ser vivido, sem dúvida nenhuma, é um estágio da nossa vida. É que eu falo para as pessoas que perderam, as amigas também, é necessário viver o luto, mas a partir do momento, observando sempre, inclusive você que está em casa, que tem um parente, que tem uma pessoa próxima que está passando por isso, observe essas pessoas para que ela não chegue a uma depressão
processo de depressão. As pessoas estão sozinhas dentro de casa, isoladas, não tem ninguém. Então, você não pode ir fisicamente. Nada. Eu tenho ido visitar essas minhas amigas, que eu estou constantemente com elas. Então, mas sempre tomando muito cuidado, né? Até mesmo as palavras a gente tem que pensar, né? Tome cuidado de não dizer, né? Ai, Deus queria isso, né? Então, às vezes, dependendo do que você for falar, meça também, né? Porque a pessoa já está num processo tão dolorido, né? É muito difícil. Tem que ter uma certa psicologia para falar com as pessoas também nesse momento, né? E quando não se tem o que falar, se permaneça em silêncio. Isso. Eu acho mais bonito casos assim, você vai na casa da pessoa, com uso de máscara, está aqui a minha, outras também, fica você num local, a pessoa no outro, você olha para ela e espera ela falar. Muitas vezes ela apenas quer contar a história do casal. Ah, porque nós viajamos, nós passeamos, nós vivemos isso, nós aproveitamos, tal. Não fale nada, apenas espere. E, claro, encaminhe para um psicólogo. O psicólogo é um profissional maravilhoso que vai ajudar muito. E a acupuntura nós vamos ajudar de que forma? De acordo com a medicina chinesa, a tristeza ela vai travando os pulmões. E a pessoa, você pode ver que o depressivo ele começa a respirar curto. Você vai ver que entre uma palavra e outra, aquela respiração curta. Procure um profissional, procure um acupunturista. Existem pontos de acupuntura que assim que a gente já faz a inserção de agulha, a pessoa me relata instantaneamente que o pulmão abre, expande, fala, nossa, eu dormi tão bem essa noite. E um outro problema do trâmite da Covid, como nós falamos, desde a internação até o óbito, são aqueles longos dias até chegar ao óbito. E isso gera um trauma muito grande. Isso nós podemos ajudar muito com a homeopatia. A homeopatia ela vai ajudar muito porque ela tem medicamentos específicos para retirar o trauma. Porque muitas vezes o trauma se torna mais doloroso do que o óbito. Contando de alguns clientes meus, tinha um paciente, o pai dele já tinha muita idade, era muito doente, a família até comentava, nossa, quando ele vai encontrar a paz? Aqueles termos religiosos são muito comuns. Ele morreu de Covid, e a família, por sua vez, não se conforma. Porque, eu falo, mas por que ele já tinha uma certa idade? Não que porque ele tinha uma idade, ele morreu, não é? Não vamos falar isso. Mas aquilo, ele já tinha uma certa idade, vocês sabiam, vocês até comentavam. A pessoa fala, eu não sei, ver o meu pai naquela situação, porque as enfermeiras generosamente mandavam algumas fotos, né? Porque muitas vezes você não consegue chegar na UTI. Falava, olha o jeito que o meu pai faleceu, tudo aquilo gerou o quê? Gerou um trauma muito grande para a família. E, ao que eu percebo, muitas vezes também, Mara, é por motivo de não ter os trâmites fúnebres. Sim. Como nós já acabamos de falar, a pessoa morre, não tem o velório, não tem a certeza da morte, você vê a pessoa. Tudo que está acontecendo é muito triste, mas nós sabemos já a devida e justa prevenção, é o uso de máscara. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se isole. Eu tenho muita pena, né? A gente não é certo falar que tem pena, mas vamos falar preocupação das pessoas que têm que pegar ônibus para trabalhar, as pessoas que não têm dinheiro para comprar mais de uma máscara e toda aquela situação. Nós que temos um carro, nós que podemos trabalhar em home office, vamos permanecer em casa. Isso vai passar e nós vamos ver nossos filhos crescerem. Não vamos dar sorte para o azar, né? Como falam. Nós temos tudo isso na mão e a gente não aproveita. Mas eu quero fazer uma festa. Faça festa depois, faça festa outra época. Mesmo porque agora não tem o que se comemorar. Aí eu vou fazer uma festa, você vai comemorar as 435 mil mortes? Isso mesmo. Eu penso da mesma forma, doutor, da mesma forma. E hoje eu comecei até falando no programa que eu vi uma notícia que eu fiquei muito preocupada, mas nós temos que ficar mesmo
que se continuar um índice de isolamento muito baixo como está, nós vamos fechar novamente, porque pode ser uma terceira onda aí. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a vacina, infelizmente, no Brasil ainda está a passos muito lentos, e nós temos que evitar de todas as formas a ter Covid-19, porque você não sabe se você terá ou não sequelas. Eu tenho muitas pessoas de diversos tipos de idade com sequelas, bem jovens, meia idade, mais velhos, e muita gente fazendo tratamento. Está aqui os médicos que não me deixam mentir. Então a gente tem que evitar sim pegar o Covid-19 a qualquer custo. Uma das sequelas é a perda de memória. Nós estamos tendo um problema atual com a nossa memória pelo excesso de informações. Eu vou fazer um comentário aqui ridículo, se me permitem, mas na década de 70, a pessoa ia trabalhar. Ela chegava, vamos falar numa empresa? Ela ia trabalhar numa empresa. Ela, a bancada e uma furadeira. Então a pessoa só pensava naquilo. Hoje, mesmo se essa furadeira existir, ela vai ter uma outra função, o celular do lado dela, com a esposa em just in time, em tempo real, passando informação dos filhos. E aquilo está acontecendo o quê? Nós estamos usando muito o cérebro. Que isso, claro, é ótimo. O cérebro é uma máquina absolutamente perfeita. Mas o que acontece? Está gerando um estresse isso. Então, já antes da pandemia, já muitos pacientes me relatavam perda de memória. Muitos. E agora, os pós-Covid, a pessoa chega a um ponto de estar falando comigo: olha, doutor Roger, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tenho... O que eu estava falando mesmo? Eu falo, você estava falando dos seus problemas. E a pessoa, por sua vez, ela começa a falar tudo de novo. Não é que ela perdeu o fio da meada e foi de lá ver. Apagou. A pessoa me relata que fala igual fosse uma folha de sulfite. Agora, imagina você... Os que estão nos assistindo, nos dando prazer de nos assistir, nas suas profissões, acontece uma perda de memória dessa. Você imagina eu, na minha profissão, fazendo inserção de agulha, órgão tal. Meu pai. Deu delay, né? Pá. E agora? Tem que voltar de novo? Então, por favor, se previnam. O Covid, infelizmente, ele existe. Não estou aqui para falar de política, mesmo porque eu não entendo nada de política. Eu entendo de saúde e mesmo assim tenho muito que aprender. Mas todo mundo já tem uma história de alguém que morreu, alguém que sofreu. Todo mundo tem. Vamos, por favor, parar de negar isso. Como você vai querer falar que não há necessidade de uma máscara? Como? Como que você vai querer falar de certos medicamentos preventivos se o único país que fala desses medicamentos preventivos é aqui? Países de primeiro mundo, onde a medicina é muito mais avançada, eles não usaram isso. Novamente, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de saúde. E a gente percebeu que a única cura, única forma de acabar com a pandemia e reaquecer a economia é com a vacina. Isso daí, doutor, exatamente, concordo em gênero e número. Doutor, infelizmente o tempo voa, ai que tristeza, mas olha, eu adorei demais o nosso bate-papo, quero te convidar e se Deus quiser em breve você vai estar aqui comigo nos estúdios, aqui sentadinho para a gente poder trocar informação, essa energia boa, ajudar tanta gente, abraçar, que precisa da nossa. Abraçar. Ai, que delícia! Sempre ser abraçado também. Você imagina? Olha, esse abraço vai para sua secretária que está aí. Esse abraço vai para sua secretária, para os seus pacientes que estão aí e para todos que estão em tratamento com você e com os outros médicos nesse momento tão especial que a gente está vivendo. E mais uma vez, Roger, obrigada pela sua colaboração. Eu adorei o nosso bate-papo, viu? Estamos juntos, doutor. Eu que agradeço. Estamos juntos. E se eu posso falar uma última coisa, tenhamos fé. Por favor. Cada um na sua divindade, cada um na sua religião. Não importa se é católico, espírita, muçulmano, pouco importa. Todos nós acreditamos que existe uma luz, existe uma divindade, que nós chamamos de Deus, que norteia a nossa vida. Vamos acreditar, vamos orar, vamos rezar, vamos falar com essa divindade, vamos falar com Deus, para que isso acabe o quanto antes.
Verdade, vamos fazer a nossa parte, né? Doutor, um beijo enorme no seu coração, bom trabalho por aí, viu? E obrigada mais uma vez pelo seu carinho de estar aqui conosco, viu?